O Ver Mais está de volta, 1h49, 24 graus a temperatura. E nós seguimos falando sobre a retenção de líquidos com a nutricionista Flávia Cel. Você que está em casa pode participar, mandando a sua dúvida para o 98405-273. Assim como fez a Mari, Flávia. Ela pediu o seguinte, os pés. Só os pés, inchaço só nos pés. É um sintoma da retenção de líquido? É um sintoma. O mais comum são realmente os inchaços de membros inferiores, tá? Os pés é o mais comum, tá? É o mais comum. Mais comum. Mas geralmente ele está relacionado assim, ó. Claro que o edema, o inchaço, ele está relacionado a pouca ingestão de água, mas só geralmente quando está relacionado a membros inferiores, a pés principalmente, dá para linkar com, por exemplo, muito tempo na mesma posição, sabe? Muito tempo sentado, sabe? Pouca atividade física, pouca movimentação. E aí, nesse caso, um escalda-pés, erguer os pés, fazer uma caminhada, o que resolve essa solução? Primeiro, né, a gente tem que realmente ter certeza disso. Se a gente vê assim, ó, que não tem nenhum problema vascular associado, né, por exemplo, é válido uma consulta para ver se não tem alguma alteração no sistema vascular, é só realmente o edema ali de postural, de ficar muito tempo sentado, o que é válido? Tentar mudar os hábitos, tentar colocar atividade física na rotina, né? Em alguns casos, quando são mais graves e isso também não funciona, o que é válido? Tem alguns aplicativos até que ajudam, auxiliam nisso. Levanta um pouquinho, dá uma caminhadinha, pequenas caminhadas, senta novamente, volta para a tua função. Então, vai intercalando algumas caminhadas no local de trabalho mesmo, caminhadinhas curtas, para você o levantar, o movimentar as pernas, tudo isso ajuda, tá? Principalmente para quem trabalha em escritório, o dia inteiro principalmente. Sentado. E quando chega em casa, dá para fazer o escalda-pés, que melhora aquele desconforto, mas o que é bem válido mesmo é elevar as pernas, né? Coloca um travesseirinho, uma almofada, fica ali uma meia hora com as pernas elevadas, ajuda bastante no fluxo sanguíneo. Tá certo. Tem outra telespectadora aqui com uma dúvida oposta. Ela sente inchaço só nas mãos e no período da noite. O que tem que ser averiguado aí, né? Idade dessa paciente, né? Dessa pessoa, condição, se de repente ela não tem uma hipertensão associada, né? Tem que ver o histórico, avaliar o histórico dela, porque assim, ó, quando é só período noturno, né? Edema de mãos, então aí é válido assim fazer uma investigação mais detalhada, uma investigação médica, né? Ver se não está relacionado a uma hipertensão, a uma insuficiência cardíaca. Então, aí, geralmente, o cuidado é maior, né? Não está dentro daquela condição transitória. Então, isso aí tem que ser analisado. E quem acha que o inchaço não é um sintoma, deve relatar ao médico sempre, né? Exatamente, porque assim, ó, até uma medicação que a pessoa está tomando, porque o inchaço, ele é um colateral de alguma patologia, ou ele está associado a um efeito colateral de uma medicação. É bem comum isso acontecer. Por exemplo, um exemplo bem comum são o uso de corticoides. A pessoa faz uso de corticoides ou permanente ou por um período mais prolongado, o efeito colateral do uso de corticoides é edema, é inchaço. Então, tudo isso aí a gente sabe que existe as maneiras de diminuir o impacto desse efeito colateral, mas a gente sabe que é uma situação transitória, né, que é em decorrência daquele tratamento. Agora, nesse caso, como foi relatado, requer uma investigação mais detalhada. Mais detalhada. Obrigada pela sua participação. Você também pode mandar a sua dúvida para o 98405-273. Flávia, massagem pode ajudar nesse inchaço temporário? Ajuda, muito, né? A famosa drenagem linfática, né? Muito, ajuda bastante, só que ela tem que ser feita com frequência, né? Ela vai melhorar de forma temporária, vai aliviar ali os sintomas, vai ajudar a drenar melhor os fluidos, mas geralmente o efeito é curto, então o ideal é 2 vezes por semana, né? Com uma certa assiduidade até você resolver o problema. Tá certo. E o consumo de chás? A gente vê que tem vários chás que ajudam nessa retenção de líquido, alguns naturais, outros já com uma fórmula pronta. É
É viável? É viável e é o interessante para a gente se buscar nessa situação do inchaço, digamos que não esteja associada a nenhuma patologia. Uma coisa que a gente tem que cuidar assim, ó, existe os diuréticos, que são os fármacos diuréticos, e existe alguns ativos com ação diurética. Que seriam diferente, quais? Né? Por exemplo, a gente tem cactínia hoje, o chás em si, né, cavalinha, que a gente sabe. Então, a gente tem esses ativos que têm esse potencial diurético, aumenta a diurese, ou seja, a pessoa vai urinar mais vezes, né? E existem os diuréticos em si, que são extremamente perigosos, o uso requer um acompanhamento médico, né? Geralmente eles são usados para tratar patologias, então hipertensão, insuficiência cardíaca, né? Renal, então tem que ser prescritos na dosagem adequada por um médico, porque eles têm alguns efeitos colaterais graves, né? Pode fazer um rebote, a pessoa depois começar a inchar. E a pessoa tem que lembrar que a causa principal, a gente falando do inchaço que não tem essa origem patológica, é a falta de água. Por incrível que pareça, eu costumo dizer no consultório, a gente trata inchaço, a gente trata retenção com água. Num linguajar mais simples, quanto menos água tiver no teu corpo, mais o teu organismo vai reter, vai segurar, porque ele entende que existe uma deficiência e a água é essencial para a vida, né? Para as funções fisiológicas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cada vez segurar mais. Então, por isso que a gente costuma dizer, a retenção a gente trata com água. E existe alguns fitoterápicos que são fantásticos, sabe? Que eles conseguem dar essa sensação de bem-estar promove muito rápido, esse feedback, esse retorno, sabe? Associado a uma alimentação bacana, soluciona o problema bem na rápido. íntegra, Os exatamente. alimentos também que podem auxiliar, né? Também, além da água, alimentos com bastante aumentar água. alimentos, o consumo de alimentos que são ricos em água, como frutas, vegetais, né? Então, fazer uso frequente, né? Não adianta comer um dia e pular uma semana e consumir novamente. Então, tudo isso ajuda. Porque a gente tem que lembrar assim, ó, a pessoa que tem essa predisposição, não adianta ela, ai meu Deus, estou aqui, é o normal, ai meu Deus, estou inchada, daí sente ali os sintomas, aqueles que são bem desconfortáveis, né? Aí ela toma água, aqueles diazinhos ali, toma água, consome mais fruta e depois larga, aí daqui a pouco está inchado novamente. Então, para você resolver isso, tem que mudar os hábitos. E né? uma das alternativas para esse inchaço mais temporário e uma solução mais rápida seria a dieta detox? A dieta detox, ela ajuda bastante, tá? Só que tem que cuidar muito assim, ó. Porque o que acontece que a gente vê na prática? Dietas hipocalóricas, ou seja, muito restritivas, com baixa ingestão de nutrientes, tá? Intituladas detox. Isso não é uma dieta detox, isso é uma dieta hipocalórica. É uma dieta pobre em nutrientes, pobre em fibras e que não vai levar a lugar nenhum. É radical. Exatamente. Então, o que é uma dieta detox bacana, que vale a pena fazer? Uma dieta que vá suprir as necessidades nutricionais diárias, entendeu? Que a gente pode, de repente, promover um descanso gástrico, entendeu? Diminuir o processo inflamatório, hidratar. Então, isso sim, ajudar promovendo a drenagem de toxinas com alguns alimentos que têm essa ação, associar alguns fitoterápicos que têm essa ação também. Aí sim é válido, o resultado é bem legal. Mais uma telespectadora aqui pedindo, fazer exercícios e suar ajuda na retenção de líquidos? Não. Isso é um erro bem comum, assim, que a gente vê. O pessoal, às vezes, até a gente vê se agasalhando, colocando bastante roupa, plástico, algumas coisas nesse sentido. Isso só te desidrata. E aí, como a gente sabe, o que acontece? O corpo da gente entende que tem pouca água e ele vai segurar aquilo que eu falei, ainda mais. Então, vai piorar ainda mais.
né? O edema, o inchaço, a gente trata com hidratação, né? Tá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar o consumo de água, né, de líquido, e, de repente, associar um fitoterápico para promover essa drenagem. Então, vai promover uma desintoxicação, né? A gente consegue eliminar toxinas, então tudo isso ajuda. E vai melhorar essa situação. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. O Ver Mais de hoje está chegando ao fim, mas amanhã tem muito mais. Não perde, eu te espero. Até lá. Obrigada.